paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos nesse curso da metodologia do culto. Como é importante isso, hein? E eu não tenho visto muitas pessoas falar a esse respeito, não. Muitos líderes, são poucos líderes que deram alguma ênfase a um estudo como esse. Mas estou aqui com a apostila que o Espírito Santo me deu, eu produzi alguns anos atrás. Eu estou gravando esses vídeos usando a apostila Metodologia do Culto, e nós estamos no segundo capítulo, Batalhas Espirituais, certo? E nós falamos de algumas batalhas que existem, e hoje eu quero dar sequência, né? Ações para impedir que as pessoas frequentem o culto. Bom, tudo que dá certo, o demônio, ele coloca seu dedo. E o homem, de alguma forma, tenta fazer aquilo ser destruído. Veja como o assunto do casamento, ele é conturbado, ele é problemático. Porque Deus, quando criou Adão e Eva, criou a família, criou o casamento junto, certo? Então há muitas confusões a respeito disso. Veja a parte de dízimos e ofertas. Quanta polêmica, quanta discussão, se é da lei, se é antes da lei, se é depois da lei. Por quê? Porque as pessoas que dizimam e que ofertam pelo amor, elas colhem frutos extraordinários. Então há a ingerência de Satanás para colocar seu dedo, e de homens religiosos, porque a religião não é de Deus, a religião é criada pelos homens para poder travar. Agora veja o culto. O culto é outro assunto também que passa por muitas dificuldades, por muitas provações. Hoje já existem os desigrejados. Eles acreditam que eles são a igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos a igreja. E sendo a igreja, não precisamos participar de nenhuma instituição que se denomine igreja, que é parede, que tem organização, que tem autoridades. Veja como que é. Por ser uma verdade que nós somos o templo do Espírito Santo, eles querem anular uma outra verdade que é o congregar, o unir-se. E eles dizem assim: nós podemos nos unir e fazer culto onde nós queremos. Sim, verdade. Já que pode fazer isso, então faça o culto onde já está organizado para fazer. Mas não é isso o coração deles, é que eles não aceitam ser submissos, eles não aceitam responsabilidade, eles não aceitam estar sob a liderança de alguém. Então é um espírito tipo luciferiano, é um espírito de rebeldia, usando alguma verdade da Bíblia para anular outra verdade, querendo colocar uma verdade lá em cima, em detrimento, colocando uma outra verdade lá embaixo. Nós temos que andar em harmonia. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja viva, mas isso não me dá o direito de não estar ligado a uma instituição. Mas a instituição não é igreja, as paredes não é igreja. Sim, a instituição ela não é igreja, mas ela está organizada como um corpo. E qual o problema existe em uma organização, em uma igreja? Não existe problema algum. Se fosse verdade mesmo bíblico esse negócio de falar, não precisamos cultuar, não precisamos ir na igreja, os apóstolos, os discípulos, eles teriam vivido essa verdade. Mas nós vemos outra verdade no livro de Atos. Nós vemos a verdade incontestável de que eles estavam todos os dias no templo servindo ao Senhor. Eles todo dia se reuniam para cultuar, eles tomavam ceia todo dia, para você ter noção de como era a maneira deles servirem a Deus no coletivo, na coletividade. Depois teve uma grande perseguição. Os cristãos que eram pegos, eles eram mortos, eles eram humilhados, eles eram envergonhados, eram-lhes tirados direitos de cidadãos. Então, se eles pensassem assim: nós somos o templo do Espírito, se o império nos pegar cultuando a Deus, ele vai ou nos matar, ou vai tirar nossos privilégios. Bom, já que nós somos o templo do Espírito, então nós não precisamos fazer esses cultos.
E eles poderiam ter vivido a perseguição quietinhos, mas essa não é a história. A história é que eles faziam cultos coletivos em casas, em lugares abandonados, em beiras de praia, lugares escondidos. Assim, então, se fosse verdade, essa verdade sucumbisse e anulasse a verdade de fazer os cultos públicos, os discípulos no primeiro, segundo e terceiro século teriam ficado em suas casas e feito cultos domésticos de vez em quando, mas esta não é a verdade, porque eles faziam cultos e eles eram pegos e muitos morriam por essa verdade, certo? Aí alguém vai dizer assim, mas naquele tempo não tinha prédio, não tinha igrejas. Não tinha, justamente porque eles não conseguiam ter esse poder, porque o império impedia. Agora, a organização, o lugar não pode nos impedir de servir a Deus e começar a colocar isso na cabeça, porque é parede, nós temos que ter um lugar para servir a Deus. Então, pessoas que já estão sendo dominadas pelo espírito da apostasia e a obra de Satanás. Dentro disso que eu estou falando agora, e você deve concordar comigo, que um cristão que ele é sadio, ele tem frequência de culto, ele congrega, ele está nos cultos regularmente. Isso não quer dizer que ele vai vir todos os cultos que a igreja promove. Não, nem sempre a vida nossa de hoje é condizente com isso, de poder estar em todos os cultos, mas existem cristãos que estão em todos os cultos. E isso é muito bom, estar junto com os irmãos, porque há verdades que se revelam juntamente com os santos. Paulo fala em suas orações no livro de Efésios. Então há coisas que nós vamos entender com os santos. Então, gente, há pessoas que não têm frequência de culto, elas são fracas de vir ao culto, elas vêm muito pouco ao culto. Algumas vêm só de domingo, e isso já é uma coisa comum, né, no Brasil, vir só de domingo. Agora há pessoas que só vêm na ceia. Então é uma obra do inimigo em lutar com as pessoas, para as pessoas não ter condições de estar na igreja e não querer vir, ou ser um sacrifício no sentido de ser uma coisa tenebrosa e nós temos que fazer aquilo de qualquer jeito. Não, é um sacrifício vivo, é um sacrifício que tem vida, não é um sacrifício morto. Então, é evidente que o diabo vai lutar para as pessoas não venham à igreja. Suas duas ações principais consistem em impedir que as almas venham e que os cristãos tenham frequência regular no culto. Então, tem que ter frequência, né? Podemos analisar que os cristãos possuem pouca frequência de culto. Alguns vêm apenas aos domingos e outros frequentam a igreja aleatoriamente. Então, nós precisamos quebrar isso, certo? Qualquer coisa diminui o culto, certo? Estão diminuindo o culto, diminuindo a importância do culto. Assim como estão diminuindo a importância do casamento, assim como estão diminuindo a importância de dízimo e oferta, são coisas que os próprios cristãos, teólogos cristãos e pessoas cristãs estão fazendo isso. Então, eu quero aqui falar algumas ações de demônios que impedem as pessoas de estar na igreja, e 90% a 80% dessas coisas que eu vou falar descendem de forças espirituais para impedir que as pessoas estejam com uma vida saudável de culto a Deus. Primeiro, que elas façam o culto certo. Segundo, que elas venham cultuar. Então, visitas inesperadas. Isso já aconteceu, não é? A pessoa nunca foi na sua casa e de repente ela aparece para ir à sua casa na hora do culto. Você está arrumado, você está pronto. E aí? E aí que você, como um bom cristão, você tem que ter coragem de assumir e dizer: vamos conosco à igreja, ou venha outro dia. Nós não podemos fazer conchavo com essas coisas, negociar o nosso culto.
porque alguém chegou. Vamos trazer a pessoa para a igreja. Se a pessoa não vem, que ela venha outra hora, que ela venha outro dia. O teu compromisso com Deus, é inegociável. Você não pode ficar negociando essas coisas, certo? Eu vejo pessoas que Deus abençoa, e essas pessoas, porque começam a ser abençoadas, elas começam a deixar de cultuar. Pessoas que começam a dizer: eu tenho que estar na festa do fulano de tal, porque a festa que o fulano de tal está dando vai ter um monte de gente que pode abrir portas para mim, e é o dia do culto. E o que a pessoa está falando? Bom, até hoje foi Deus que abriu portas para mim, eu estando na igreja, eu servindo ao Senhor, mas agora vai ter a festa, fulano chamou um monte de gente que tem portas abertas, eu vou estar lá para as pessoas me verem, e essas portas eu posso entrar por elas. Ou seja, agora é o homem que vai abrir a porta para aquela pessoa. Ou seja, ela tirou a glória de Deus e ela já entendeu tudo errado. Ela simplesmente preferiu estar numa festa porque tem pessoas influentes, do que estar na casa de Deus, que tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós temos que ser firmes nisso. Chegou visitas inesperadas na hora de um culto, não falte do culto por causa disso. Traga as pessoas para a igreja, ou essas pessoas vão voltar outra hora. É a tua hora com Deus, é a tua hora com o Rei. 2. Preguiça. Pessoas ficam preguiçosas, começam a inventar um monte de desculpas para não ir à igreja. Uma preguiça, eu falei do cansaço, e aí chega a ser uma preguiça. E aí começa a dar desculpas e começa a falar: hoje não, mas próximo culto eu irei, ou no próximo eu irei. Começa a abrir concessão para faltar por causa de coisas banais. Faltar por causa de coisas que são banais. Existem coisas que são sérias, mas são coisas banais, a preguiça. 3. Prioridade errada. Pessoas que deixam para fazer a compra do mês no dia do culto. A nossa igreja tem cultos nos dias pares, por exemplo, quarta, sexta e domingo. A pessoa tem segunda, tem terça, tem quinta, tem sábado. Tem 4 dias para ela fazer a compra. O que ela faz? Ela vai fazer a compra dela na quarta, ela vai fazer na sexta, no dia do culto. Outras querem fazer a faxina da casa, trabalham o dia inteiro, tem vários dias para fazer a faxina, mas vão fazer a faxina da casa no dia do culto. Olha que estranho. Lavar roupa no dia do culto. Mas que coisa estranha. Tem uns outros dias que não tem o culto, pode ser feito, mas aí a pessoa vai fazer no dia do culto. Então está colocando as coisas da terra na frente das coisas do reino. Aquele caso de Marta e Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada de se assentar aos pés do Senhor. Ou seja, nós temos que ter esse princípio em nós. 4. Televisão e entretenimento. Pessoas ficam em casa por causa do filme que vai passar. Hoje vai passar um filme, hoje então eu não vou poder ir. O jogo de futebol, meu time vai jogar, porque é hora do culto, o time vai jogar. Capítulo da novela, você vai deixar de estar no culto por causa do capítulo da novela? Ainda há pessoas que ficam em casa por causa de alguma diversão, algum passeio. Então, compromissos que podem ser adiados para outro dia. Agora, se você coloca um time, se você coloca um capítulo de uma novela, um filme, poxa, você está desonrando a Deus, porque honra é fazer distinção, é distinguir quem tem prioridade, quem tem menos prioridade, quem não tem prioridade. Se Deus não tem prioridade suprema, é o amor sobre todas as coisas, então você está servindo a Deus de uma maneira errada. 5. Sono. As pessoas dizem: vou dormir um pouquinho antes do culto. Gente, nós temos que prestar atenção se o sono é do corpo ou se existe um sono espiritual.
Porque muitas vezes, até dentro da igreja, tem pessoas que dormem. E não é o sono da carne, é o sono espiritual. A pessoa fica lá dormindo e ela é a obra de demônio, a obra de espírito maligno. E muitas vezes esse sono vem antes do culto. Para quê? Para as pessoas dormirem e não estarem prontas para o culto. Então, nós precisamos entender. O negócio é entender, o negócio é ter racionalidade, o negócio é compreender que o diabo, ele não quer que frequentemos os cultos. Porque quanto menos nós frequentarmos, melhor. E se nós não frequentarmos, para o diabo é melhor ainda. Sabe, as pessoas dizem assim, eu vou cultuar em casa. E eu já tive essa experiência de muitos anos de igreja, então a gente já aprende. Eu lembro que a gente fazia muitas vigílias e eu falava para as pessoas, vamos nas vigílias. E as pessoas falavam assim, não, eu oro em casa. E eu comecei a apertar essas pessoas, falar assim, diante de Deus mesmo, você fala isso perante a presença do Senhor aqui, que você ora mesmo em casa? E as pessoas falavam, não, pastor, não, a gente não ora em casa, a gente ora em Deus, mas não é igual orar. Diante de Deus as pessoas fazem culto em casa? Não, elas não fazem. Essas pessoas são contra o dízimo, elas dão o dízimo delas para alguma instituição? Aperta elas e se elas forem sinceras, não, elas não fazem isso. Ou seja, elas estão falando coisas que elas não fazem. Agora, existem os horários marcados, os lugares prontos para fazer isso, e aí elas não podem, ou elas não querem. Então, é o momento da gente quebrar esses sofismas espirituais, essas mentiras misturadas com verdade, essas obras malignas, certo? Então, sempre eu tenho orado, e foi uma direção de Deus isso, de 2 horas antes do culto, repreender o demônio, amarrar o demônio e orar, fazer uma intercessão pelas pessoas, para que as pessoas tenham força para estar na igreja. Então, se o culto começa às 8 às 6, faz a batalha espiritual, porque essas 2 horinhas são 2 horinhas de batalha espiritual muito grande para as pessoas não vir ao culto, principalmente pessoas que elas nunca vieram e elas querem vir, ou pessoas que estão começando, ou já até os crentes velhos. Então, é preciso fazer batalha, porque o demônio está ali nas casas, nos empregos, nos carros, trabalhando para impedir as pessoas de estarem no culto. O trabalho do inimigo não é aparecer. Então a gente não percebe essas ações porque o diabo não quer se mostrar com chifre, rabo e tridente. O plano do diabo é se esconder, mas agir no oculto de forma camuflada, sem que ninguém perceba. Com isso, muitas vezes achamos que somos nós mesmos que estamos agindo, mas pode ser influência de Satanás. Você se lembra de Pedro? Jesus teve que repreender Satanás, pois Pedro havia dado lugar a ele. Então, Mateus 16, 23, Pedro estava falando pelo sentimento, mas era a influência de Satanás. Então, muitas pessoas são influenciadas pelo demônio para não estarem na igreja. Muitas pessoas são influenciadas pelo espírito maligno para ficarem dentro de casa. Então, isso tem que ser um discernimento teu, cristão. Ainda mais se você já tem tempo de igreja, certo? Você precisa entender a ação do espiritual. Se você está começando agora, você está começando certo, você não caia no erro de fazer como os crentes velhos fazem, porque muitas vezes você vem para a igreja, você está no primeiro amor, você se entregou, e aí de repente você começa a olhar para fulano Beltrano que tem 10 anos de igreja e não está fazendo igual a você. Olhe para Jesus, porque esses cristãos, eles deixaram de seguir a Cristo e estão seguindo a si mesmos. Continue seguindo a Cristo. Agora, se Satanás não conseguiu, ele tentou impedir a pessoa de estar na igreja, ele colocou obstáculos, a pessoa pulou, venceu os obstáculos, ele colocou ideias, a pessoa se libertou dessas ideias e veio. Qual é o próximo plano? Então, se fracassar essa estratégia, se o diabo não conseguir impedir as pessoas de irem ao culto, ele recorre à estratégia B.
isto é, a estratégia de ir com a pessoa para o culto, certo? Ele fará de tudo para que a pessoa não chegue ao culto com o coração aberto, pronto para receber a palavra e fazer um culto agradável a Deus. Bom, não deu certo? Você acha que o inimigo vai desistir? Não. Ele vai querer vir com as pessoas para o culto, certo? Ele vai querer vir com a influência dele na pessoa para aquele culto, no seu culto. Que nós falamos no capítulo 1. Aqueles vídeos do capítulo 1, capítulo 1 da apostila. Um culto que é racional, que é vivo, que é santo, que é agradável a Deus, certo? Então, ele vai fazer de tudo para vir com a pessoa, para impedir que essa pessoa proceda com tal culto. Então, algumas pessoas que vêm influenciadas pelo diabo e algumas pessoas que vêm endemoniadas, vêm com um demônio dentro delas. Pessoas precisam ser libertas, elas vão vir com o demônio dentro delas, elas vão ser libertas através de uma oração, através da palavra, através do louvor. Mas há pessoas que vêm influenciadas por espíritos malignos. Não que o espírito maligno esteja dentro dela, não é isso, mas o espírito maligno está ali, está agindo. Então, a esse respeito, em termos bíblicos, o demônio estava influenciando Pedro. Não, Jesus, o senhor não vai morrer não, tenha compaixão de ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Então, Jesus estava falando tanto com Pedro quanto com Satanás, né? Mateus 16, 23 em diante está falando nesse texto aí. Pedro estava influenciado, ele estava falando coisas que eram erradas, pareciam ser certas, pareciam ser palavras de consolo, mas eram palavras do demônio, eram palavras de Satanás. Então Jesus repreendeu, né? Olha só, né? O diabo foi até Deus quando os seus filhos, os anjos, prestavam culto ao Senhor no tempo de Jó, João 1,16. Então você sabe que ele se apresentava, certo? Ou seja, a Bíblia chama o diabo, o próprio que chama o diabo de valente, certo? Porque ele foi. Então quer dizer que o diabo anda ao derredor. 1 Pedro 5,8. O diabo ele não está longe de nenhum cristão. Ele está ao derredor, ele está olhando, observando, está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E se o culto é tudo isso, é óbvio que no culto há muitos anjos, há muita manifestação de Deus, mas é óbvio que no culto, que é um lugar onde se promove maior tipo de salvação, é no culto. Acontece na rua, na evangelização, acontece a pessoa ouvindo louvor, sonhando, acontece alguém fazendo uma visita da pessoa ser salva, mas acontece muito nos cultos de pessoas serem salvas, reconciliar, serem edificadas, serem transformadas e curadas. O diabo vai ficar longe disso. Não, ele está ali, ao derredor. E se for dado espaço, ele adentra, né? Efésios 4:27. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, né? Não é para dar lugar para ele. Então é o que Paulo está falando, não deem lugar, porque Pedro disse: ele andou ao derredor, né? Por isso Paulo dá esse conselho para nós, ó. Não ignorar os ardis de Satanás, 2 Coríntios 2:11. Não é para ignorar. Nós não devemos viver uma vida bitolada no diabo. Isso é diabo, isso é diabo, isso é diabo, isso é diabo, é demônio, é demônio, é demônio. Não, nós não devemos viver uma vida bitolada, mas nós não podemos ignorar a presença, a ação, a influência, os ardis de Satanás. Nós temos que vigiar, ficar atento, certo? O mesmo Paulo diz que o diabo tem astutas ciladas. Ou seja, o que seria uma astuta cilada, gente? Pensa bem. Se cilada já é uma emboscada, já é escondido, e é astuta, ou seja, é sagaz, é inteligente, é melindrosa, são coisas melindrosas. Então nós precisamos atentar, certo? Porque muitas vezes nós estamos com pensamentos na nossa cabeça que descendem do maligno. É ele que plantou essas sementes na nossa cabeça, ou com dores no corpo, com sentimentos estranhos na alma, e descendo do diabo. A gente precisa fazer oração, batalha espiritual, usar o nome de Jesus e expulsar, certo? Então, se o diabo está junto, ele gera ira, endurece o coração da pessoa, impede de estar aberta espiritualmente para fazer um culto santo e agradável, um sacrifício vivo que é um culto racional. Romanos 12:1. Então,
Veja que isso é muito simples de ver na igreja. Às vezes tem pessoas que a pessoa está incomodada ali no culto, está perturbada, ela está irritada, transtornada, certo? Às vezes ela está ali e se fechou para a pregação, ela não está aceitando, mesmo que é Deus e as escrituras sendo ensinadas, ela não está aceitando, porque é uma obra espiritual, uma obra maligna, certo? Então, o plano B do diabo, então já que eu não posso impedir a pessoa de ir, eu vou junto para influenciar, para atrapalhar, vou colocar sentimentos, vou colocar pensamentos, vou colocar divisão ali, na hora do culto vou fazer dividir com o pastor vai falar uma palavra e eu vou falar lá, está jogando em você. Isso acontece muito, não é? Do pastor pregar e a pessoa falar, jogou em mim, e o pastor nem sabe, nem prestou atenção naquilo. O pastor passou o dia meditando na palavra e ele prega à noite e a pessoa fala lá, isso aí é jogar em mim. Então é a divisão que o diabo coloca, né? É dividir, faz a pessoa ver os defeitos tá lá cantando, mas fulano é isso, não presta atenção na letra do louvor, não pensa que é para o Senhor, não, fica olhando os defeitos do ministrante, fica olhando as coisas erradas que um dia o ministrante fez ou falou. Poxa, isso é coisa de criança espiritual. Então esse curso ele é para as crianças aprenderem e para os maduros deixarem essas partes de serem crianças também, né? Você já se deu conta de que a maioria das pessoas não entende a palavra? A maioria das pessoas elas não entendem. Você pode falar, elas não entendem, elas não guardam. Eu percebi que isso, ao longo dos anos que eu sirvo a Deus, que isso é uma maldição. As pessoas não aprendem. Isso é algo muito sério, gente. É uma preocupação que eu tenho demais, é essa, de pessoas não aprender, pessoas que ficam 10 anos comigo e não aprenderam nada. E eu me cobro muito disso, de ensinar. Eu tenho me cobrado ainda mais de ensinar, de explicar às pessoas, mesmo que elas estão ali e elas não estão entendendo, mas eu procuro forçar essas pessoas a entender. Eu me cobro muito porque há pessoas que elas não aprendem, elas são levadas por vento de doutrina, elas saem da igreja e vão para outra por algum motivo que é completamente doido, maluco, alucinante, porque elas nunca conseguiram aprender a palavra. Pior que já percebeu que tem poucas são as pessoas, elas se lembram muito pouco da palavra, elas se lembram muito pouco, ou seja, a influência ali já, uma luta contínua para elas não ouvir, porque se elas ouvir a palavra de Deus, elas vão ser libertas. Nós falamos isso, vai criar fé. Então, se o diabo não impede a pessoa de vir, ele vai ter estratégia B, que é atrapalhar o culto, tentar atrapalhar o culto dessa pessoa. Então nós precisamos fazer a batalha por isso, para isso. O grupo de intercessão da igreja precisa estar atento a isso, a fazer a batalha espiritual para os demônios perderem a força, certo? E nós como cristãos, nós não podemos depender do grupo de intercessão ou da oração de alguém. Ainda que ele deva se fazer isso, nós precisamos ter o nosso próprio discernimento, nossa própria sabedoria, saber lidar com essas circunstâncias, porque nós somos filhos de Deus, nós sabemos tudo e o Espírito está em nós.